Olá, você vai ver nesta edição. Pleno do Tribunal de Contas se reúne nesta terça-feira para julgar cerca de 40 processos. TCE muda entendimento e julga irregulares contas de gestão. TCE aprecia monitoramentos feitos sobre os controles da logística de medicamentos em prefeituras. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso se reúne na terça-feira a partir das 8h30 da manhã para analisar e julgar cerca de 40 processos. Constam na pauta representações de natureza interna e externa, recursos ordinários e de agravo, levantamentos, pedidos de rescisão, contas anuais de governo e contas anuais de gestão, tomada de contas, auditorias e embargos de declaração. Confira. Nessa sessão plenária estão previstas 7 homologações de medidas cautelares e 3 auditorias. As auditorias foram na Secretaria de Estado do Meio Ambiente para analisar a regularidade e ilegalidade do pregão eletrônico, na Prefeitura de Primavera do Leste, com o objetivo de aferir a conformidade do uso de um mamógrafo adquirido pelo município, e outra na Câmara de Várzea Grande para analisar as demonstrações financeiras do exercício de 2016. Além disso, um levantamento realizado nos 141 municípios de Mato Grosso para avaliar o nível de maturidade dos controles internos aplicados na gestão financeira. 2 tomadas de contas ordinárias foram instauradas, uma para apurar supostas irregularidades na execução de obra de pavimentação na MT 208 e a outra na Prefeitura de Rondolândia, instaurada em cumprimento à determinação. As contas anuais de governo de 2016 da Prefeitura de Torixoréu, de 2017 de Chapada dos Guimarães e as contas anuais de gestão da Prefeitura de Sorriso deverão ser apreciadas pelos conselheiros nesta sessão. Para ter acesso à pauta de julgamento, basta acessar o portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br, clicar no menu do lado esquerdo, escolher sessão plenária, depois pauta de julgamento presencial. O TCE mudou o entendimento de um acórdão e julgou irregulares as contas de gestão da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana referentes ao exercício de 2014, devido às gravíssimas irregularidades que interferiram diretamente na análise desse balanço e no resultado orçamentário do Estado de Mato Grosso. Entenda na reportagem a seguir. Os recursos ordinários foram interpostos pelo Ministério Público de Contas e outro pelo senhor Sinésio Nunes de Oliveira, em face do acórdão que julgou regulares as contas anuais de gestão da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação, exercício de 2014. O recurso para que as contas fossem julgadas irregulares foi proposto pelo Ministério Público de Contas. No mesmo recurso, foram analisados pedidos feitos pela defesa do ex-gestor da Secretaria de Transporte e Pavimentação, Sinésio Nunes de Oliveira, para modificar decisões que determinaram penalidade ao ex-secretário. O Ministério Público de Contas apontou a existência de gravíssimas inconsistências nos demonstrativos contábeis apontados no relatório de obras e serviços de engenharia. O relator, conselheiro interino Moisés Maciel, pontuou que, embora tenha havido um crescimento nos valores apontados entre o relatório preliminar e, posteriormente, o relatório de defesa, não restam dúvidas de que o fato que originou tais irregularidades é o mesmo, ou seja, tanto o valor levantado inicialmente quanto o complemento da existência de despesas já liquidadas e não inscritas em restos a pagar no exercício de 2014. Motivo este que afasta qualquer argumento relativo à violação da garantia do contraditório e da ampla defesa aos responsáveis. Não há que se falar que não foram oportunizada a defesa a se manifestar, pois todos os responsáveis foram citados por ofícios emitidos pelo relator e recebidos conforme
demonstrado na íntegra do voto. O voto do relator foi pelo não provimento do recurso ordinário interposto pelo senhor Sinésio Nunes de Oliveira e pelo provimento do recurso ordinário interposto pelo Ministério Público de Contas. Voto ainda pelo provimento parcial do recurso ordinário interposto pelo Ministério Público de Contas, alterando o Acórdão 3640/2015 para julgar irregulares as contas anuais de gestão da Secretaria de Estado e Transporte e Pavimentação Urbana, exercício 2014, em face das gravíssimas irregularidades que interferiram diretamente na análise das contas e no resultado orçamentário do Estado de Mato Grosso, mantendo inalteradas as recomendações, determinações e multas aplicadas. É como voto, senhor presidente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciou monitoramentos feitos sobre os controles de logística de medicamentos nas prefeituras de Vale do São Domingos, Reserva do Cabaçal, Brasnorte e Araputanga. Veja os detalhes. Esses 4 monitoramentos são de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima e em todos foi detectado que os prefeitos não cumpriram ou cumpriram apenas parcialmente os alertas feitos pelo Tribunal de Contas no Acórdão número 281 de 2017 do Tribunal Pleno. Esse acórdão trata do levantamento realizado pelo TCE em 127 municípios matogrossenses, que avaliou a maturidade dos controles internos administrativos aplicados na logística de medicamentos, conhecendo a organização e funcionamento, sistemas, programas e projetos em relação aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. Naquela oportunidade, o TCE apontou que caberia aos gestores que providenciassem a imediata implementação e o aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles, e aos controladores internos que relatassem em todos os pareceres periódicos da Unidade de Controle Interno o resultado da avaliação na área de medicamentos e as ações adotadas pela gestão para o saneamento das falhas detectadas. O relator dos processos apontou que os prefeitos de Vale do São Domingos, Reserva do Cabaçal e Brasnorte descumpriram os alertas e receberam determinações para que cumpram a íntegra do acórdão. Já no caso de Araputanga, o prefeito comprovou que determinou a implementação dos controles contemplados na matriz, mas por não ter elaborado o plano de ação, também recebeu determinações. Ainda dos processos de monitoramento analisados, apenas o controlador interno da Prefeitura de Brasnorte comprovou o cumprimento dos alertas que a ele competia. Dessa forma, o conselheiro relator o considerou quite com as obrigações impostas pelo Tribunal de Contas. O relator também reconheceu os documentos apresentados pela defesa da controladora interna de Vale do São Domingos e afastou a responsabilização dela diante da comprovação da ausência no período para tratamento médico. Os seus argumentos estão considerados na íntegra do meu voto. De fato, houve a exclusão da responsabilidade da controladora interna e o prefeito demonstrou que, embora não tenha cumprido totalmente aquilo que constava do alerta emitido pelo Tribunal de Contas, no prazo fixado, adotou um conjunto de medidas mostrando seu compromisso com a implementação desses importantes controles. Já os controladores de Reserva do Cabaçal e Araputanga descumpriram os alertas e receberam determinações para que monitorem as ações de controles internos contidas no planejamento elaborado pelo Executivo dos respectivos municípios. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br
e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até mais!